Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado dos meus queridos, amados companheiros de batalha espiritual, pastores Edson de Faria e Silvio Oliveira. Como é que estão, irmãos? Graças a Deus estamos caminhando, né? Caminhando, como falo sempre, né? Mas seja bem-vindo você em mais esse programa, né? Está nos prestigiando com a sua atenção, com a sua visualização. E vamos esperar que o assunto também a ser tratado hoje seja do seu interesse. Muito bem, pastor Kenji e pastor Edson. Esse assunto que nós vamos tratar, você que estão nos acompanhando, são os nossos convidados, você pode ver duas vertentes, como o pastor Edson fala, como alegria ou como tristeza. Depende de você, mas para nós é alegria. Muito bem, você sabe que o nosso programa é um bate-papo, nós escolhemos alguns temas que julgamos pertinentes e estamos neste mês falando e pensando um pouco sobre o Natal. E agora vamos bater um papo sobre os símbolos do Natal. O pastor Edson, que é o nosso especialista em teologia, nós vamos começar sempre com ele, né? Pastor, nós temos aí, né, a árvore de Natal, nós temos aí o Papai Noel, nós temos aquela estrela cadente com 5 pontas, nós temos o presépio. O que nós, evangélicos, achamos disso, pastor? Pode começar com cada um desses elementos, se quiser. Um dos principais motivos desses significados, né? Surgem, infelizmente, né? Surgem de épocas pagãs, né? Árvore de Natal, por exemplo, Papai Noel, por exemplo, né? Tem uma divergência muito grande hoje, até com os pais, que reclamam que enquanto a gente fala alguma coisa de Papai Noel, não existe. Né? Se vai dar algum problema agora, desculpe, mas, né? Mas realmente... São os pais que querem colocar na mente dos seus filhos que o Papai Noel existe, e quando chega na igreja a gente fala que não existe e dá problema. Aí dá o problema, né? Então, como talvez esses pais foram criados entendendo que o Papai Noel existisse, né? Então, eles querem incutir nas crianças a mesma ideia que eles tiveram. Mas o significado do Natal para nós, realmente, tirando todos esses detalhes, vamos dizer assim, estrela, árvore, né, o presépio, guirlanda que é colocada, né, presépio, né? E o presépio nada mais é do que demonstrar um significado, a imaginação de alguém, né, de como foi o nascimento de Jesus. Né? E até está errado, né, pastor? Porque os magos estão no presépio, né? E visitando a manjedoura. Não chegaram naquela época, né? Então, naquela época eles estavam ainda vendo a estrela e no trajeto ainda para adorarem o menino. Quando chegaram lá, eles estavam já com quase 2 anos de idade. Quase 2 anos de idade, né? Tanto que eles tiveram que até... Desculpe para a palavreado, enrolar Herodes, né? Para não voltar. Senão, que naquela ocasião já estavam sendo assassinadas algumas crianças, né? Sim. Abaixo de 2 anos. Isso. Então já existe isto de como colocar lá a estrela em cima, né? Sim. Quer dizer, realmente estava em cima, mas não talvez na porta, né? Estava indicando o lugar. Sim. Então tudo isso talvez na mente das pessoas que não tem Jesus Cristo no coração, idealiza todos esses tipos de pensamentos que, na realidade, não são bíblicos, né? Não estão na Bíblia. Sim, né? sim. Então, dentro desse contexto, quando a gente vai falar e explicar, às vezes a gente consegue ter algum atrito, no bom sentido, mas com alguns pais que reclamam, falam, não foi isso que eu ensinei para o meu filho. Né? Eu tenho um exemplo para citar com a minha própria filha, né? Que teve uma pequena
desentendimento com o pai, que quando ele explicou que Papai Noel não existia, ele veio questionar e falou, como assim você vai dizer para o meu filho que Papai Noel não existe? Né? Então, e nós tivemos que comentar. Na Bíblia tem? Está escrito Papai Noel? Não, não tem. Então, se não tem, é uma invenção humana. Invenção humana, volta-se à colocação de pessoas que... É interessante como o inimigo atua também, né, pastor? Sim. Tem coisas aparentemente simples, mas que deturpam e desviam o olhar para quem a gente devia estar olhando realmente, que é Jesus Cristo. É verdade. Que é o símbolo principal do Natal. Né? Pastor Silvio, como é que nós deveríamos então agir na evangelização, né? De famílias, né? Quando fala, e aí, evangélico crê na árvore de Natal, a gente monta a árvore de Natal, é um dos símbolos mais populares que nós temos, até dentro das nossas casas, né? O que o irmão diria para ele? Pastor, partindo do ponto de vista desse nosso bate-papo aqui, bíblico, na Bíblia de estudo, eu imagino assim que nós temos que analisar daquilo que Deus criou e o que o homem criou. Porque, na verdade, é uma cópia. Né? O Papai Noel é uma cópia, como se fosse um Deus. E Papai Noel, ele existe porque foi criado pelo homem, né? Mas não criado por Deus. A árvore de Natal, todos esses símbolos, né? Estrela, Deus fez tudo isso. O homem copiou, mas, de uma certa forma, foi criado pelo ser humano. Então, é isso que nós temos que ensinar às crianças, aquilo que provém de Deus e aquilo que provém do ser humano. E se o irmão encontrar alguém, eu falo, eu fui numa igreja evangélica, tinha uma árvore de Natal enorme lá. Pastor, eu até gosto de árvore de Natal, para falar a verdade. Então, o que o irmão iria falar para ele? Não. A árvore de Natal foi criada pelos homens, tal, não foi por Deus, mas está lá numa igreja. O que não pode no evangelho em si, na igreja que eu imagino, é ter uma certa uma influência de idolatria, eu imagino. Que tem pessoas que idolatram, sabe, uma árvore de Natal, um Papai Noel, né? Tem algo como um talismã, vai dar sorte, entendeu? Esse é o perigo. Mas a partir do momento que você explica, né, no caso nós estudamos para poder explicar o correto, que é algo que foi criado pelo ser humano. As árvores, foi Deus que criou, é uma árvore. Então, como nós não podemos muitas vezes, porque eu já comprei uma árvore natural, de Natal, só que quando passa o ano novo, ela está sequinha, acabou. E a nossa árvore verdadeira é Jesus, né? Ele é a videira verdadeira. Mas para o irmão não vê problema nenhum, porque o irmão já comprou para uma mim árvore. não. A grande questão é num ministério, numa igreja, você explicar. Porque uns são a favor e outros são contra. Então, eu penso que a partir do momento que vai gerar alguma certa polêmica... ou escândalo. Escândalo, é melhor evitar. Então, tem outras coisas que já é difícil. Talvez as pessoas, até aquelas que são contra, né? Aí, de repente, vê a árvore... Nossa, não é tão feio, não é tão ruim, né? Deixa ela aí, vai. As crianças adoram o que está debaixo da árvore, né? Não, com certeza. Não, isso daí não Acho que não é só criança, não. Não é só criança, não, é verdade. Né? Então o irmão não olharia assim radicalmente, não pode, na igreja. Não eu penso assim, até na questão de lugar, né? Por exemplo, na minha casa, eu faço o que eu quero, né? Porque a casa é minha, embora... Né, quem me deu foi Deus, né? Então eu procuro tudo que eu fazer na minha casa, possa estar glorificando a Ele, honrando a Ele. Né? Então aquilo que eu vejo na minha casa que é contra a palavra de Deus, eu tiro. Entendeu? Mas só que nem todo mundo tem esse entendimento, né, de ter essa visão de estar desagradando a Deus. Esse é o cuidado que eu creio que as pessoas têm que ter. Se realmente aquilo está agradando a Deus. Porque nas épocas das festas, principalmente de Natal, que entra até por causa do comércio, né? As pessoas querem vender, né? Vender tudo isso. Então acaba mostrando com algo bonito. Não deixa de ser bonito. Mas será que realmente estamos agradando a Deus com isso? Então, quando o irmão monta a sua árvore de Natal, o irmão acha que está agradando a Deus? Eu vejo, a minha visão é bíblica, pastor. Inclusive a minha árvore ficou muito bonita, né? Nós já montamos, eu e minha esposa, né?
Meu filho já casou, então ele faz a árvore dele, se ele quiser, né? Porque os jovens hoje não ligam muito para isso. Então, a minha árvore, ela é da cor da árvore, né? Hoje em dia se coloca até árvore de outras cores, né? Sim, Branca, sim. de acordo com o gosto. Então, Não acho que está agradando a Deus com a árvore ali. Não, na verdade, pastor, eu não me preocupo nesse sentido de estar agradando a Deus, porque na verdade eu vejo que muitas dessas coisas não é para agradar a Deus, é para agradar a nós mesmos. Se a gente se agrada, então eu falo assim, obviamente a gente olha muito para nós, é a questão do presente, Então a árvore, eu estou dando um presente para mim, eu me alegro com a árvore, eu gosto da árvore. Sabe que o apelido que eu pus na minha árvore, o nome que porque ela acesa no escuro, eu imagino a Bíblia, a sarça ardente. Entendeu? Aí quando ela fica lá acesa, acabou a força, faz pouco lá em casa. O importante é nós sabemos que é apenas um símbolo, né? Exatamente. É apenas um símbolo, né? É claro que por ser símbolo tem várias interpretações, né? Exatamente. E a gente vai respeitar quem resiste, quem se opõe, né? Mas é um símbolo tradicional. Mas agora, teologicamente falando, pastor. Apenas um detalhe, pastor. O que eu vejo que a gente tem que tomar cuidado. Eu também, a Alessandra, minha filha, ela é especialista em fazer árvore de Natal. Né? Ela gosta também não como um símbolo, mas como algo que ela vê prazer também de ter lá. Mas eu vejo também, pastor, o cuidado que temos que ter é com o escândalo. Normalmente, o que nós falamos? Se o crente beber, está escandalizando a religião. Sim. Não é só o beber, né? É o comer também. Se você é glutão, também você está escandalizando alguém. Né? A Bíblia também diz isso. Né? Então, o que eu tenho que tomar cuidado é não escandalizar o meu próximo. Tá? É uma forma também de dizer para o meu próximo que eu amo. Né? Por isso que eu, como o pastor Silvio disse, ele também tem a bem consciência, ele explica realmente o significado daquilo. Até aqui não estou endeusando isso daqui, né? Mas levando agora isso para a igreja, como nós estamos comentando, alguns crentes. Se eu sei que vai causar polêmica, não vamos levar, não vamos fazer. Né? É simples. Eu acho que é uma forma até de você mostrar amor e respeito por aquele que pensa diferente de você. Perfeitamente. Né? Se eu acho que eu posso ter na minha casa, eu já vi em algumas igrejas ter a árvore, né? Eu não questionei, nem comentei, né? Mas se eu sei que tem pessoas que não concordam, a bem-aventurança fala isso. Sim. Né? Então tem que... Paulo fala isso. Se comer carne escandaliza meu irmão, eu não vou comer carne. Não tem problema. Então, por isso que eu digo, é tão simples o Evangelho e nós criamos dogmas e nós fazemos algumas leis que falam, não, que prevalece a minha. Que é a imposição. Então, pastor, agora uma pergunta teológica, né? Alguns dizem que o Papai Noel representa o próprio Deus, o Deus Pai. O que o irmão acha? Aí eu já coloco uma idolatria, né? Porque esse tipo de representação é porque a história diz que não se sabe aonde ele fabrica os presentes, ele vai... Polo Norte. Sim. Polo Norte mas, com os duendes. Os duendes lá, né? Fazendo lá os presentes, né? Então, teoricamente, os pais não precisavam gastar dinheiro para dar os presentes, né? Só tem que abrir um buraco no telhado. Senão tem uma chaminé, né? E houve até um filme nesse sentido, né? Que o presente não chegava, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, essa ideia de se colocar o Papai Noel como um Deus, ele está tomando realmente o lugar de Deus em dar alguma coisa. Né? Então, a gente já vê que tem uma mentira. O Papai Noel não é o Papai Noel que está dando. É o pai da criança que está comprando o presente, né, para dar à criança. Então, essa história, a criança vai dormir e põe na meia. Né? Então, nós estamos dando uma ilusão para a criança que não é uma figura que não existe. É uma figura que não existe. Né? Então, de repente, nós estamos... o inimigo está se favorecendo disto, né, para dar um símbolo errado de quem é Deus. Né? Nosso Deus, ele realmente
ele se deu por nós. Né? Tem um autor chamado J.B. Phillips. Ele escreveu um livro intitulado, um livro pequeno, O Seu Deus é Pequeno Demais. E aí ele diz que alguns veem Deus como Papai Noel. Sim. Aquele que só dá presente, né? Então que não briga com você, que não te adverte, só passa a mão na cabeça. Exatamente, passa a mão na cabeça, né? Então, né? Então isso atrapalha bastante o nosso entendimento sobre para as crianças, né? Inclusive para a própria criança. Quando ela começa a crescer e ver que não é bem assim, ela vai se revoltar. Vai dar um ser humano revoltado. Sim. Sim, né? É aquilo que nós falamos sempre, não sou psicólogo, né? Mas você tem que saber em certa hora falar não. Né? Deus fala não para nós muitas vezes. Sim, né? Para a nossa correção. Para a nossa correção, para nosso melhor. Né? Ele não vai dar nada para nós que vai nos prejudicar. Sim. Né? E dentro desse contexto de Papai Noel, tudo que a criança pede, ele dá. Sim. Né? Então, no imaginário. No imaginário. E no próprio pai que está comprando, ele fala, ele pergunta, o que você quer que o Papai Noel te dê? Né? É mais fácil perguntar, o que você quer que eu te dê? Né? Então é meio esquisito, né? Mas eu vejo desse lado. Então, colocar realmente um Deus com letra minúscula no lugar do nosso Deus, nosso eu sou, né? Que é o nosso Deus com toda a sua glória. Verdade. Pastor Silvio, se uma criança aparecer lá no Ministério Infantil, né, lá crendo, Papai Noel vai chegar, tal, né, como é que o irmão lidaria com essa criança? Já descia a cajadada falando, não existe Papai Noel. Também, de acordo com o que nós estamos batendo papo aqui, eu ia conversar com os pais, como já aconteceu. Por exemplo, de algumas festividades que eu imagino, eu penso que tudo isso vem de uma cultura globalizada, né? Por quê? Porque isso surgiu em um país que foi trazido pelo Brasil, assim como Halloween, que não é nosso, da Europa, né? É da Europa, então... As festas juninas, né? Que nós temos. Festas juninas, então eu até pensei nisso também. E eu já vi o nosso professor aqui, o pastor Kenji, explicando para um casal sobre a festas juninas, né? Sobre... Eu faria da mesma forma. Né? Obviamente que isso muitas vezes delega tempo, né? Não dá para você, assim, de bate-pronto já pegar e chamar a pessoa, vou te explicar isso. Não, mas é só o menininho que chegou, pastor Silvio, o Papai Noel vai chegar na minha casa. Então, pastor, isso daí dá uma ilusão, porque quando eu era pequeno, né? Eu nasci numa família pobre, né? Como a maioria dos brasileiros, né? E... meu sonho no Natal era ganhar aquele presente. Se não viesse o presente que eu queria, eu não queria mais nenhum presente. Então, de acordo com estudiosos que eu já ouvi falar, que o Papai Noel, quando ele foi criado, ele era assim, que se a criança se comportasse bem, né, ganhava o presente. Né? Se fosse ruim, então na noite ia ser castigada, pior ainda. Né? Então, isso tudo são lendas, né? São histórias. E que marcaram muitas crianças. Marcaram. E tem criança que até que escreve uma carta. Ele nem era verde. Exatamente. Nem era vermelho, né? Ele era verde no começo, né? Isso daí eu não sabia. Era da cor da árvore. E depois a Coca-Cola aproveitou aquele vermelho para fazer mais propaganda. Pôs a bochechinha. Então, isso daí é aquele negócio, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Mas o pastor, então vai aumentando. Mas o pastor, assim, com esse menininho, aí chega o Papai Noel, o irmão não chegaria e fala, olha, filho... Né? Com certeza, papai, pastor. Foi seu papai que vai ser. Exatamente. Vai dar um não, na verdade, eu explicava o verdadeiro sentido da palavra pai. Porque hoje eu sou pai, mas eu não tive uma referência de pai. Entendeu? Então é muito arriscado você chamar alguém, até que você não conhece, de pai, né? Papai Noel, né? Porque existe até o significado de Noel, né? Nome que se termina com El é Deus. No hebraico. No hebraico, entendeu? Então, isso que eu falo assim, será que o Papai Noel não é o seu pai? Não, você está confundindo. Então, Deus me deu uma direção de responder. Você vê o seu público, dependendo da faixa etária, né, pastor? Não, um menino, 5 anos de idade. Não, então, aí eu ia pegar e falar assim, não, mas quem que é o seu pai? O Papai Noel ou o seu pai? Aí eu ia explicar, falando, não, o Papai Noel, né? Primeiro lugar, obviamente, se eu falar que é Deus, ele não vai entender. Vai falar, Papai Noel é o seu pai. Fala, Papai Noel é o seu pai.
né, se você quer presente, é ele que vai ter que comprar, aí já joga pro pai. Mas aí depois você chamaria os pais dele? Não, na verdade, eu penso assim, que na primeira conversa, eu creio que já iria dar um resultado. Se caso, né, continuasse, aí eu chamaria os pais, falaria, o seu filho está com essa dúvida aqui sobre Papai Noel, sobre não só Papai Noel, sobre alguns assuntos bíblicos, né, e eu expliquei para ele, só que ele não entendeu. Para evitar o que aconteceu lá com o pastor Edson. Com a minha filha foi diferente. O pai veio. Então, o pai que veio, né? Então, antes de eu falar, eu explicava para a criança. Aí, se ele não entender, ele falou, entendeu? Não. Porque, pastor, lidar com criança não é fácil. Quantas crianças me abordavam assim, perguntando, quem criou Deus? Entendeu? Não, Deus não foi criado, né? Deus, ele é eterno. Sempre existiu. Sempre existiu. É a mesma coisa, quem, né, nasceu o primeiro Papai ovo, a galinha. E o Papai Noel, né? De onde apareceu então? Então, e o Papai Noel, né, foi... Então, eu creio que nós até, como pastores, né, como pessoas que ensinam a palavra, nós temos que procurar, de acordo com a faixa etária, saber o que nós vamos responder para a criança entender. Então, muitas vezes com a criança, a gente tem que chegar, não de um jeito sério, mas até numa forma de brincadeira, porque ela vai assimilar melhor do que você chegar rude assim com ela. Uma cachaçada, não existe. Tá? Não existe isso, você está brincando com... Aí você vai espantar, né? Vai espantar, então tem que, para não causar assim, até um trauma às vezes, né? Sim, na criança. Sim, perfeitamente. Concorda? Que o Papai Noel podia dar. Sim, não, eu também sou favorável a isso, né? Porque a oportunidade você não deve perder. Né? Eu acho que se houve uma pergunta nesse sentido, ou um comentário nesse sentido, você tem que aproveitar aquele momento justamente para colocar o que é correto e não deixar a criança persistir naquilo que não é. Né? É verdade. Então, eu chamo isso de conivência. Né? Se você deixa passar, você está sendo até conivente com é aquilo. Omisso, né? Exatamente. Omisso, porque... Então, acho que faz parte realmente não só de nós pastores, mas acho que do crente. Né? Qualquer um que ouvir isto, acho que o principal motivo é realmente esclarecer a mente da criança. Porque ele está sendo criado. E nada mais, e nada melhor do que nessa idade, você está ensinando. Sim. Que até os 8 anos, 9, é a data que eles assimilam e leva pro resto de da vida. forma assim. Por isso que a Bíblia diz, né? Educa, ensina a criança no caminho que deve andar. Ainda quando tiver a minha idade, ela permanecerá. É né? verdade. Então, Porque esse grava, é um... né? Pelo menos até aos 6 anos de idade, tudo que entrou fica. Né? E é complicado essa questão da cartinha e tal. Sim. Porque muitos escrevem as cartinhas e não vem o presente, então estão achando que foram ruins, foram más. Exatamente. E aí mexe com a personalidade, né? Com certeza. Ficou muito mais traumatizante. Exatamente. Puxa, mas eu escrevi... Não era ele não dar presente para todo mundo, Deus que mandei a cartinha, por que não respondeu? Eu fiz isso, fiz aquilo. E nós temos até o Correio colabora com isso. Sim, né? sim. Que parece que nessa época recebe um enxame de cartas lá, pedindo alguma coisa, né? É verdade. Então realmente é algo que nós temos que esclarecer tomar cuidado. Com amor. Com amor. Muito bem. Pastor Silvio, sua palavra para o nosso querido ouvinte, telespectador. Sim, pastor Kenji, pastor Edson. Gente, olha, é muito importante o que nós estamos estudando aqui. Aliás, nesse bate-papo é tão importante para que ninguém seja enganado com relação à verdade. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a nossa responsabilidade é ensinar o que é correto. É para que alguém um dia chegue com a sua fé frustrada ou dizer, puxa, eu fui enganado, né? Não me ensinaram errado. Aliás, me ensinaram errado. Então, esse é o nosso papel como pastores, de aprender e ao mesmo tempo ensinar correto. Porque é muito fácil ensinar o que é errado, né, pastor? Mas ensinar o que é correto delega muitas vezes tempo, estudo. Então, a minha palavra final é que você esteja conosco na Igreja Batista Nova Vida, ali na escola bíblica dominical. É o pastor Edson que é o vice-diretor lá, mas é o meu convite, porque eu também, o meu sonho como pastor também, é um dia estar ensinando as crianças também, nesse sentido. Não só as crianças, os casais, os lares, a família. Então, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém. Pastor Edson. Nós vimos que a pergunta do ministro foi sobre símbolos, né, do Natal. Mas nós temos só um símbolo, Jesus Cristo.
que você realmente tenha entendido isto. E se você não abrir o teu coração para Ele ainda, Ele tem um grande presente para te dar, a vida eterna. Amém. Deus abençoe. Amém. Queremos agradecer o carinho da sua audiência. Estamos batendo papo neste mês de dezembro sobre o tema Natal. Acompanhe as nossas conversas, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você tiver alguma observação, alguma pergunta, mande para nós, mande no canal Vox TV ou no nosso site igrejabatistas-novavida.com.br e teremos o prazer de responder ou de atender a sua palavra, ok? Deus abençoe a você e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá. Até lá. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e inventos, viagens e turismo. EIP, Casa da Construção.